Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A mensagem que quero pregar esta manhã diz que é melhor ser ovelha do que ser cão ou do que ser gato. É melhor ser ovelha do que ser cão ou do que ser gato. Talvez falar da ovelha seja um pouco imediato, não é? O texto fala de ovelhas. Agora, o que é que os cães e os gatos têm a ver com o assunto? Provavelmente não há animais tão amados na nossa cultura como cães e gatos. Eu fiz esta pergunta no primeiro serviço de culto, vou voltar a fazer. Quantos é que aqui gostam especialmente de cães? Cães. Eu disse cães no sentido de gostam de cães. Era isso que eu queria dizer. Quantos é que aqui gostam especialmente de gatos? O Partido dos Gatos, obrigado. O Partido dos Gatos é provavelmente um pouco menos popular do que o Partido dos Cães. Deixem-me dizer, meus irmãos, isso não é importante, mas vou aproveitar. Eu nunca tive um cão, mas já tenho confessado à Ruth que eu acho que quando os meus filhos forem embora eu vou precisar de um cão. A Ruth não está muito convencida disso. Eu nunca tive um cão. A verdade, a maior parte da minha vida eu vivi com gatos e quero reconhecer, apesar de gostar muito de cães, como se diz em inglês, né, sou uma cat person. Só para verem bem a dimensão do nosso apreço por gatos, nós temos lá em casa, a família Cavaco tem um canal de WhatsApp. Provavelmente todas as famílias hoje já têm canais de WhatsApp, não é? Que comunicam pelo WhatsApp. E o canal não se chama, ou o grupo do WhatsApp não se chama Família Cavaco, não se chama Família do Nobre Patriarca Tiago, não se chama Família da Nobre Matriarca Ruth, chama-se Família da Pónio, porque a Pónio é o nome da nossa gata. E uma das coisas que acontece para aqueles que têm animais domésticos é que facilmente a presença de um animal na nossa casa como que rouba a alma da casa para ele. E eu não estou a dizer que as casas têm alma, mas é verdade que quando nós temos um bicho que amamos, a casa fica marcada pela presença desse bicho. Aliás, alguns de nós já tivemos uma experiência, já passámos por experiências difíceis, que é morrer-nos um cão, morrer-nos um gato. E custa mesmo, meus irmãos, custa mesmo. Sabem, há pouco tempo li o pastor Tiago Santos, que esteve cá a pregar para nós na Páscoa. Ele tinha um cão chamado Dante. É um belo nome para um cão, Dante. E o Dante morreu há pouco tempo, e eu fiquei, ao ler o texto que ele escreveu para o Dante, eu fiquei comovido. E ele dizia uma coisa bonita, que era a esperança, como o céu, os novos céus e a nova terra são descritos como um lugar onde animais que não se dão bem vão se dar bem. Por exemplo, o leão e o cordeiro. Então, eu estava a ler o Tiago a escrever, falando na dor pelo seu cachorro Dante ter morrido, e percebi, talvez, de facto, haja esperança para nós encontrarmos os nossos animais domésticos nos novos céus e na nova terra. Eu não disse que vai acontecer, mas haverá animais lá. E, portanto, para aqueles que gostam de cães e de gatos, esta pode ser uma esperança interessante, no sentido em que Deus, quando criou os animais, Ele gostou do que fez e até deu a Adão a tarefa de dar nomes aos animais. Portanto, eu não quero cativar esta mensagem ao amor que nós temos pelos nossos cães e pelos nossos gatos, mas é verdade que eu gostava de falar que ser ovelha, aos olhos da Bíblia, ainda é melhor do que ser cão e do que ser gato, por muito amor que nós possamos ter aos nossos animais domésticos. Porquê? A Bíblia quer, de facto, que tu assumas o teu lugar enquanto ovelha. E isso pode parecer estranho, porque nós não estamos habituados a pensar na ovelha como um objetivo existencial da nossa vida. Então, como é isto que eu preciso de pregar nesta manhã, vamos uma vez mais pedir ao Espírito Santo que esteja connosco para que a sua palavra possa acontecer no nosso coração. Vamos orar. Senhor, Tu sabes a nossa alegria estarmos aqui hoje. Tu sabes
a alegria que já tivemos no primeiro serviço de culto, agora no segundo. Alguns de nós ainda vamos estar num terceiro serviço de culto. Alguns de nós planeiam hoje estarem num quarto serviço de culto. Vamos passar o tempo todo a louvar-te ao longo deste domingo. O importante é que ele seja um dia de louvor e de descanso, e é isso que nós te pedimos. Nesta hora nós queremos comer a tua palavra, porque ela é o alimento para nós. Guia-me por isso na pregação dela, para que eu faça com coragem e com cuidado, e para que no final, quando sairmos desta casa de oração, nós possamos sair espiritualmente alimentados. É isso que nós pedimos, e pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Volta à palavra, meu querido, minha querida, volta à palavra, ao texto. Nós estamos em João 10. Jesus está a continuar uma conversa. Esta conversa já começou há algum tempo. Ela começa ainda capítulos antes. E eu quero chamar a tua atenção, porque uma vez mais Jesus vai dizer quem Ele é. E vai usar mais uma nova imagem, uma comparação para falar acerca de quem é. Ele na semana passada, não foi na semana passada, foi na semana passada que nós vimos que Jesus disse a outra coisa. O que é que o pastor Filipe pregou na semana passada que Jesus era? Jesus era a porta. Então, na semana passada vimos Jesus a dizer que era a porta, tendo em conta, olha lá, capítulo 10, verso 2. Nós lemos o 11, 12, 13 e 14, mas volta aí ao verso 12 que nós não lemos. Jesus disse: o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele já tinha introduzido este assunto de ser pastor, mas ele agora vai explicar melhor. Agora, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. É que à distância que nós temos deste texto, pode parecer, quando estamos a ler estas palavras de Jesus, e uma vez mais eu vou dizer uma coisa que nós repetidamente aqui observamos na Lapa. Sabes, um dos problemas quando nós lemos a Bíblia em silêncio e em porções pequeninas, em comprimidos, é que nós perdemos o contexto geral, e ao perder o contexto geral escapam-nos coisas que são importantes para termos a ideia da força das palavras de Jesus aqui. O que é que eu quero dizer-te? Nós não podemos ter a certeza que todo este discurso, que é encontrado ainda no capítulo 8, e agora vou pedir que tu vás folheando a Bíblia, para que tu teres uma ideia deste discurso de Jesus. Nós não temos a certeza se todo este longo discurso, que já começou no capítulo 8 e que se está a estender agora no capítulo 10, não podemos ter a certeza se foi dito no mesmo dia. O contexto que sabemos é que foi no contexto da festa dos tabernáculos. Mas eu quero chamar a tua atenção para que, independentemente de todas estas coisas que Jesus ter dito, terem acontecido no mesmo dia ou não, eu quero que tu te apercebas como é que estas coisas estavam a ser ouvidas. Porque a nossa tendência, lemos isto, lemos só 4 versos, que bonito, Jesus a dizer que é o bom pastor, que bonito. De certeza que as pessoas estavam encantadas quando ouviam Jesus a dizer estas coisas. Vimos a semana passada, ele disse que era a porta, que bonito, que figura tão bonita. Antes ainda ele já tinha dito que era a luz do mundo e tinha curado um cego, que bonito. É tão inspirador ouvir Jesus, deixa-me chamar a tua atenção. Volta aí no capítulo 8, vai ao capítulo 8, no verso 12. Jesus começou por dizer que ele era a luz do mundo. Sabes qual foi a reação? Deixa-me dizer assim, sabes qual foi a reação do pessoal ao ouvir Jesus dizer que ele era a luz do mundo? Vai aí ao verso 59 do capítulo 8, para veres a reação do pessoal. O que é que diz aí, no verso 59 do capítulo 8? Força! O que é que diz aí? Tens uma Bíblia, sabes ler, é só dizeres. O que é que diz aí? Eles queriam apedrejar Jesus. Jesus diz que é a luz do mundo e a reação não é a mais positiva. Vamos ver mais. Vai aí ao capítulo 9. Capítulo 9. No contexto da cura do cego de nascença. O pastor Filipe pregou sobre este texto. Tu vais ver, a partir do final do capítulo 9, aí a partir do verso 35, que Jesus, à custa de ter curado aquele cego e de todos os equívocos que daí vieram, já falámos sobre eles, ele é expulso da sinagoga. Mais ainda, agora no capítulo 10, volta ao capítulo 10, onde nós estamos hoje. Tu vês que quando Jesus conta a parábola de ser a porta, olha aí verso 6,
Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, eu quero chamar a tua atenção, porque à medida que nós vamos avançando neste discurso de Jesus, tu tens de compreender que estas coisas que Jesus está a dizer não estão a ser bem aceitas pelas pessoas. E se tu só leres isto em pequenos comprimidos que tomas em silêncio, não tens a ideia real do efeito que este discurso de Jesus provoca nas pessoas. Há uma reação negativa ao facto de Jesus dizer que Ele é a luz do mundo. Há uma reação negativa até o facto de Ele fazer milagres. Há uma reação de incompreensão ao facto de Ele dizer que é a porta. Portanto, eu quero dizer-te isto. Quanto mais Jesus revela a sua identidade divina, através destas imagens diferentes que Ele está a usar, ser a luz do mundo, ser a porta, agora dizer que é o bom pastor, reparem, o que está a acontecer é que à medida que Jesus vai usando estas figuras para explicar quem é, a sua identidade divina começa a ficar mais clara. É por isso que as pessoas reagem mal. Porque Jesus não se está a apresentar apenas como um rabi. Jesus não se está a apresentar apenas como um mestre. Jesus está a dizer, vejam bem a lata dele, eu sou a luz do mundo. Jesus está a dar vista a cegos. Jesus está a dizer que Ele é a porta, que o único caminho é Ele. Agora, Jesus está a dizer, eu sou o bom pastor. Quando já no contexto do Velho Testamento, especialmente em Ezequiel, havia uma ideia do bom pastor como naturalmente uma figura verdadeiramente messiânica. Então, o que Jesus está a dizer incomoda as pessoas. Topa o paradoxo. Quanto mais Jesus revela a sua identidade divina, mais a identidade das pessoas se torna contra Jesus. Não é possível não ler na Bíblia a reação negativa que o anúncio do Evangelho muitas vezes provoca. Vais encontrar essa afirmação agora. Nós podemos estar a ler este texto de uma maneira distraída e vamos colecionando as coisas inspiradoras que Jesus diz e diz, que inspirador, que professor tão interessante, que mestre tão fascinante. E tu esqueces-te que à medida que Jesus vai dizendo aquelas coisas, muita gente não gosta do que está a ouvir. O mais fácil, quando Jesus revela que é Deus, é tu adotares a identidade de quem é contra Ele. Por isso é que a Bíblia usa imagens tão radicais que o próprio Jesus usa a linguagem de Ele vir trazer divisão. De Ele vir trazer a espada nesse sentido. De Ele vir trazer a diferença entre uma coisa e outra. Porque quanto mais divino Jesus se revela, mais fácil é a identidade das pessoas ser contra Jesus. Agora que Jesus quer apresentar-se como o bom pastor, Ele vai se distinguir de outras figuras que habitam este texto. Quero chamar a tua atenção para o verso 8, no capítulo 10. Verso 8. Quem é que Jesus menciona aí? Força, tens uma Bíblia e sabes ler. É só dizer em voz alta. Quem é que Jesus menciona no verso 8? Força. Ladrões, salteadores, em algumas traduções pode aparecer assaltantes. Então, Jesus está a apresentar-se como um bom pastor e ele distingue-se no verso 8 de ladrões e assaltantes. Agora, no verso 12, quem é que aparece no verso 12? Que personagem é que tu tens no verso 12? Mercenário ou, noutras traduções, empregado. Em algumas eu sei que pode aparecer empregado, não sei se ainda há outras traduções. Assalariado. Então, Jesus, na hora em que ele diz que é o bom pastor, ele traz outras personagens e ele distingue-se dessas personagens. Uns são ladrões e assaltantes, outros são assalariados ou mercenários. Ele é o bom pastor. Mais ainda, no verso 12 ainda há outra personagem. Qual é a outra personagem que ainda aparece no verso 12? O lobo. Então pensa nisto. Os primeiros, ladrões e assaltantes, são caracterizados por roubar, matar e destruir. Os segundos, os mercenários ou os assalariados ou os empregados, são caracterizados por abandonar e fugir, porque o que a palavra diz eles estão a cuidar do rebanho, mas quando o perigo vem, o que é que eles pensam? As ovelhas não são minhas. Eu prefiro proteger a minha vida do que proteger ovelhas que não são minhas, não é a minha propriedade. Então, disse-te, os ladrões e salteadores são caracterizados por roubar, matar e destruir. Os segundos, que são os
mercenários, os empregados ou os assalariados, são descritos por abandonar e fugir. E, finalmente, os terceiros, os lobos, são definidos, são descritos por atacar e dispersar. Então, pensa nisto. Assumindo que a identidade de Jesus que está a ser apresentada, ele está a dizer que ele é o bom pastor. Então, assumindo que a identidade de Jesus é estabelecida no bom pastor, assumindo que a identidade do ladrão é estabelecida na destruição que ele traz, assumindo que a identidade do mercenário é estabelecida no abandono das ovelhas, assumindo que a identidade do lobo é estabelecida no ataque, qual é que achas que vai ser a tua identidade de pessoa que estás a ouvir estas palavras de Jesus? Se Jesus é o bom pastor e ele descreve outros como ladrões e assaltantes, e ele descreve outros como empregados ou assalariados, e ele descreve outros ainda como lobos, qual é que achas que é a tua identidade diante destas palavras de Jesus? És a ovelha. És a ovelha. A menos, claro está, que estejas mais interessado em ser um ladrão ou um assaltante. Ou a menos que estejas mais interessado em ser um empregado que quando a circunstância aperta, foge. Ou a menos que estejas interessado em ser um lobo. Porque acho que nenhum de nós vai estar interessado em assumir a figura messiânica do bom pastor, certo? Então, já percebeste que o texto te coloca na personagem que a ovelha é. Encontras essa frase, já aqui está. Portanto, o teu lugar, quando ouves este texto, e Jesus se descreve como bom pastor, e se distingue dos ladrões e assaltantes, se distingue dos assalariados, empregados ou mercenários, e se distingue de lobos, é de facto para que as pessoas que o estão a ouvir a ele queiram ser, no mínimo, as ovelhas cuidadas pelo bom pastor. Já há 2 semanas, na consagração do Manel, falámos acerca disso. Ainda no domingo passado, o pastor Filipe assumia a sua inexperiência pecuária. Eu também não tenho muito mais do que ele. E gostamos sempre de notar que para nós, educados na cidade, ser ovelha geralmente não aparece como um elogio. Eu, quando entrei para a faculdade há 30 anos, faz 30 anos este ano, entrei em 1995, muitos de vocês nem sequer eram nascidos, mas em 1995, eu lembro quando entrei para a faculdade, e eu fiz o meu curso na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Nova, ali na Avenida de Berna, e lembro que na altura havia um partido político que entretanto já não existe porque se tornou noutro partido, mas que tinha um grande impacto na Associação de Estudantes da Nova, e geralmente os slogans do partido político enfatizavam que as pessoas que aderiam ao movimento não eram ovelhas, não faziam parte do rebanho. Quando muito, e eles tinham um símbolozinho assim, eram ovelhas negras. Então era aquele orgulho de eu não faço parte do rebanho. Se tivermos em conta que nós somos uma época que hipervaloriza a autenticidade, ainda hoje, independentemente daquele partido que havia há 30 anos na Associação de Estudantes da minha faculdade, ainda hoje é difícil para nós assumirmos que somos ovelhas, porque a conotação que se tem de rebanhos não é uma conotação positiva. Há até aquela expressão que é usada, que é eu não faço parte da carneirada. Não sei se no Brasil também é usada esta expressão, mas eu não faço parte da carneirada. E, portanto, nós não estamos, pela nossa cultura, inspirados para a tarefa de nos reconhecermos num animal como a ovelha. Pelo contrário. E por isso eu gostava que tu entendesses a ovelha, não à luz da nossa cultura, ela não vai ser um animal muito apreciado, mas à luz do que a Bíblia descreve. E por isso vou pedir que tu voltes a colocar os teus olhos no texto e verifiques como é que a ovelha é descrita só a partir destes 4 versos. Porque poderíamos continuar a ler outros textos e íamos concluir mais coisas, mas só nestes 4 versos. Repara, no verso 11, tu sabes que a ovelha ganha um estatuto tal que o bom pastor está disposto a fazer o quê por ela? Morrer pela ovelha. O bom pastor, Jesus, está disposto a morrer pela ovelha. Concordarias comigo? Isso não é uma coisa má? Tu seres comparado a um bicho
que é descrito como tendo uma importância tal que o bom pastor está disposto a morrer por ti. Isso é uma coisa boa. Mas vamos ver mais. Repara, verso 12. Quando tu olhas para o verso 12, tu apercebes-te que essa ovelha corre riscos. Um dos riscos que essa ovelha corre é ser abandonada por mercenários. Outro risco que essa ovelha corre é ser arrebatada por lobos. Mas, curiosamente, também é dito, agora já no verso 14, que Jesus, sendo um bom pastor, conhece as suas ovelhas, e esta parte é muito importante, e as ovelhas conhecem o seu pastor. Recua só até o verso 3. Nós não lemos hoje, mas recua até o verso 3. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Então, eu quero sublinhar 3 características da ovelha à luz deste texto bíblico, que são muito mais positivas do que a conotação que a ovelha tem na nossa cultura. Primeira, ela tem um valor tal que o bom pastor está disposto a morrer por ela. Segundo, tu precisas de admitir, quando és ovelha à luz da Bíblia, que há gente que te quer mal. Há empregados que te vão abandonar. E há lobos que te querem devorar. Mas há esta terceira característica que é muito importante. É-te dado a ti, como ovelha, a capacidade de tu reconheceres a voz do bom pastor. Logo, o facto impopular de na Bíblia sermos ovelhas significa que, 1, somos amados por Jesus ao ponto de Ele morrer por nós. 2, haver quem nos queira abandonar e destruir. 3, de nos ser dada a capacidade de reconhecermos a voz de quem nos salva. Na Bíblia não é tão mau assim ser ovelha. Concordas? Novamente, é uma descrição que não está idealizada. Eu gosto do facto, dentro da primeira ideia, que é muito positiva, o bom pastor está disposto a morrer por nós. E a última ideia, que também é muito positiva, nós somos capazes de reconhecer a voz do bom pastor. Aquela segunda faz com que tu tenhas a noção que ser ovelha, de acordo com a Bíblia, nesta vida não é uma coisa simples. Porque há gente que te vai abandonar e há gente que te quer destruir. Uma ovelha não é parva. De acordo com esta descrição, a ovelha tem de ter a noção que há gente que te quer mal e que te vai abandonar. Vai pensar, não vales nada para mim. Bye, bye. Por outro lado, lobos que querem destruir as ovelhas. Quando tu és uma ovelha e não tens um problema de assumir a tua identidade como ovelha, tu és amado radicalmente ao ponto do sacrifício divino. Quando tu és ovelha e não tens problema de assumir a tua identidade enquanto ovelha, tu vais reconhecer que se suscitam más vontades em relação a ti. Quando tu és ovelha e não tens problema de assumir a tua identidade enquanto ovelha, como ela é descrita na Bíblia, tu ficas contente pelo facto de que te é dado a capacidade. É dada a capacidade de tu saberes quem é o bom pastor. É mau ser ovelha na Bíblia, meus irmãos? Não. No entanto, eu quero chamar a tua atenção para um aspecto específico de nós assumirmos a nossa identidade enquanto ovelhas do bom pastor. Pelo facto de Jesus ter a identidade do bom pastor, e não te esqueças, este estudo é acerca de descobrirmos a identidade de Jesus, nas frases que ele diz quando ele diz eu sou alguma coisa. Já vimos Jesus a afirmar eu sou a luz do mundo, já vimos Jesus a afirmar eu sou a porta, hoje vemos Jesus a afirmar eu sou o bom pastor. E o objetivo desta série de mensagens é, à medida que tu descobres quem Jesus é, tu vais descobrindo quem tu és também. Então, uma das coisas muito simples que tu deves compreender hoje é que, pelo facto de Jesus ser o bom pastor, tu deves assumir que és ovelha dele. Agora, à medida que eu me preparava para este sermão, fui lendo algumas coisas sobre ovelhas. Como o pastor Filipe, não tenho grande experiência com ovelhas reais, então fui lendo algumas coisas acerca do animal que a ovelha é. E comparei-o, e é isso que explica o título do sermão, comparei a ovelha com outros animais. Por exemplo, uma das coisas que eu fui pesquisando ao longo da semana, quando me preparava para esta mensagem,
precisamente pensando naqueles animais que geralmente são mais queridos da nossa cultura, já falámos acerca deles, cães e gatos. Eu, por exemplo, cheguei à conclusão, pelas coisas que ia lendo e que ia descobrindo, que, curiosamente, esta mesma ovelha, que é descrita na Bíblia como tendo a capacidade de reconhecer a voz do seu pastor, curiosamente, tu sabes, um cão ouve melhor do que uma ovelha. Mais, um gato ouve melhor do que uma ovelha. No caso dos cães, alguns até se podem lembrar, às vezes aparecem em filmes, não é? Ou, eventualmente, alguns de vocês podem ter cães e até ter isto, aqueles apitos, o apito do cão, que o cão consegue ouvir e que nós não ouvimos. Aliás, isto também é importante para ti, às vezes a igreja te vai dizer, se, por exemplo, tu começares a ouvir assim um silvo muito agudo, pode ser um sinal que és um lobisomem, naturalmente, não é? Pelo menos nos filmes de terror é sempre assim que acontece. A pessoa começa a ouvir alguma coisa que não devia e depois transforma-se em lobisomem. Porquê? Porque os cães têm uma capacidade de audição que vai além da nossa própria capacidade, em muitos registros. O cão ouve melhor que a ovelha, o gato ouve melhor que a ovelha. Então, à medida que eu ia percebendo acerca destes factos, eu achei interessante as ovelhas serem elogiadas por ouvirem e reconhecerem o seu pastor, mas nem sequer terem melhores ouvidos do que os cães e do que os gatos. Qual então o segredo da audição das ovelhas para que Jesus elogie a capacidade que elas têm de reconhecer a voz do seu pastor? Pode dizer-se, descobri, e tu já estás a ver como é que eu descobri, até porque eu vou ler aqui umas coisas e vai-te mesmo cheirar a ChatGPT, mas pode dizer-se, e esta é a parte mais desinspirada deste sermão, obviamente, mas pode dizer-se que a audição da ovelha é, sobretudo, e passo a citar, comunitária ou social. Enquanto que a de cães e gatos é predatória e individual. Por exemplo, para aqueles que têm gatos, sabem, geralmente é à noite. Passa-lhes uma coisa pela cabeça e eles manifestam toda a insatisfação que sentem por não estarem numa savana, então começam a tratar uma casa aqui no Ocidente, como se fosse uma selva e andam à procura de coisas. Não é? Quem tem gatos sabem que eles têm estas febres noturnas. Porquê? Porque o gato, de facto, aparentado do leão e do tigre, ele é um animal que caça. O cão, de outra maneira, também é um animal que pensa nos seus próprios objetivos. Então pensa nisto. A ovelha ouve pior do que o cão, a ovelha ouve pior do que o gato, mas a maneira como a ovelha ouve é comunitária. É feita para o corpo. A ovelha ouve para o grupo, para permanecer ligada, para permanecer alerta, para permanecer coordenada. Porquê que é melhor ser ovelha do que ser cão ou do que ser gato? Porque a ovelha, como tem ouvidos dependentes da comunidade, dependentes do rebanho, ela reconhece a voz do seu pastor Jesus nessa mesma comunidade que nós agora sabemos que é a igreja. Vou voltar a repetir. É melhor ser ovelha do que ser cão, do que ser gato, porque a ovelha reconhece a voz do pastor Jesus na comunidade que a igreja é. Já provavelmente consegues antecipar algumas aplicações que eu vou fazer brevemente. Quando tu és crente, já te batizaste, já fazes parte da igreja, tu vais ser tentado, apesar de seres uma ovelha, tu vais ser tentado a querer viver como um cão ou como um gato. Tirando as tuas próprias conclusões acerca de quem tu és, vivendo a tua própria vida independentemente da comunidade. Nesse aspecto, com toda a sua beleza, com toda a sua autonomia, com toda a sua habilidade, quer o cão, quer o gato, não têm a inteligência coletiva da ovelha. E é tão fácil para nós, quando somos crentes, negarmos a ovelha que somos para querermos viver como se fôssemos cãezinhos e gatinhos. Já pensaste bem nisto? Não te envergonhes de ser uma ovelha. Não te envergonhes de precisares da comunidade como um cão não precisa, como um gato não precisa. Não te envergonhes de seres ovelha,
Porque a ovelha, em conjunto com o rebanho, consegue discernir a voz do seu pastor. As implicações disto para a nossa vida são muitas, nem sequer vou entrar em muitas agora. Na quinta-feira, ainda por cima estamos contentes, o número tem aumentado à quinta-feira, há mais perguntas a chegar. Nós teremos, pela graça de Deus, espaço para tratar algumas das perguntas que podem estar a ocorrer pelo facto de ouvires isto. Mas um desdobramento muito simples que eu queria fazer para ti: o cristão aprende a desconfiar da sua percepção individual. Voltar a repetir. O cristão aprende a desconfiar da sua percepção individual. Porque, sendo ovelha do rebanho de Jesus, ele precisa dos outros para que a audição seja verdadeiramente coletiva e não apenas isolada. Alguns dos piores momentos da tua vida aconteceram quando tu quiseste ser cão em vez de ovelha, quando tu quiseste ser gato em vez de ovelha e não dependeste do rebanho para discernir a voz do pastor Jesus. E foste isolando do rebanho, tirando as tuas próprias conclusões acerca de quem tu és, porque é muito mais atraente ser cãozinho ou ser gatinho do que ser ovelha. E acabaste por chegar a um ponto de engano tal que quando deste por ti, já estavas longe do pastor. Este é outro sermão, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus teve espaço no seu ensino para pensar na ovelha que ficou longe do seu pastor. Jesus teve espaço no seu ensino para explicar que ele é o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. Mas até a ovelha perdida precisa de querer ser ovelha antes de querer ser cão ou antes de querer ser gato. Pensa nisto. Jesus não somente se apresenta como bom pastor, ele vai um bocadinho mais longe. Porque este bom pastor também é descrito na Bíblia como o cordeiro que foi sacrificado pelos pecados do mundo. Nós poderíamos estar a falar de um Deus assim cheio de autoridade e assim, bem lá em cima, ele exercia a sua autoridade sobre nós e nos olhava à distância. Eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Isto é importantíssimo. Mas a Bíblia também usa a linguagem de Jesus ser descrito como cordeiro. Porque Jesus colocou-se no lugar do seu próprio rebanho. Quando morreu, Jesus colocou-se no lugar do cordeiro que era sacrificado pelos nossos pecados. Se Jesus se deu por ti, se Jesus se deu por mim, enquanto um animal sacrificado, enquanto um cordeiro, tu podes acreditar em discernir a palavra de Jesus na igreja, porque ela é o lugar onde a sua voz é reconhecida. Termino dizendo isto. Eu não te estou a dizer que na igreja não há erros, porque quero uma vez mais lembrar, tu olhas ao teu lado e vais ver outras ovelhas que são tão falíveis como tu és. Portanto, sem dúvida que no rebanho de Jesus tu vais conhecer os teus próprios erros e os erros dos outros. A igreja, nesse sentido, não é infalível como o seu pastor é. Mas é nessa experiência de graça, que tem espaço até para pecadores tão miseráveis como tu e eu, que tu, coletivamente, és guiado pelo Espírito Santo na leitura da sua palavra para perceberes quem és. E nunca teres vergonha de ser uma ovelha. Porque o teu Deus, o teu Senhor, fez-se cordeiro para te resgatar. Só podemos responder com louvor. Só podemos responder com adoração. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos fazer isso. Querido Pai, bom pastor, não é mau nós sermos ovelhas quando somos cuidados pelo teu amor, Senhor. Obrigado por isso. Nesta semana que aí vem, dá-nos uma convicção profunda que, em primeiro lugar, o teu amor por nós é real ao ponto do sacrifício do teu Filho. Em segundo, que a nossa vida está cheia de circunstâncias e gente que não nos quer bem. Mas em terceiro, temos o dom
dado pelo Teu Espírito, de reconhecer-te como o pastor da nossa vida. Recebam, por isso, a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus.